Ok, pessoal, nós vamos na continuação das nossas aulas de irrigação. Nós vamos falar sobre dois assuntos que é importantíssimo no manejo da irrigação, tá? Que é a precipitação pluviométrica. A gente precisa saber o que significa e como mede, não é? Ter um entendimento técnico básico, tá? E também esse conceito de evapotranspiração, que eu acredito que eu já devo ter falado sobre ele, mas, por exemplo, eu não mostrei como se calcula, né, essa evapotranspiração. E aqui a gente vai entender um pouquinho melhor. Mas, assim, nada de complicado. Né? Os cálculos que nós vamos mostrar aqui são cálculos relativamente simples, tá bom? Mas a gente precisa entender. E precisa saber onde é que a gente aplica isso aqui, né, na irrigação. Tá bom? Vamos começar a falar sobre precipitação pluviométrica, depois a gente fala sobre evapotranspiração, os dois tipos de evapotranspiração que eu gostaria que vocês entendessem, né, e como se faz a sua medição, tá bom? Deixa eu só confirmar aqui se está gravando, pessoal. Vocês não sabem o que aconteceu, pessoal. Eu gravei 3 vídeos, cada um 45 minutos, e eu perdi todos os 3 e estou começando agora, porque gravou a imagem e não gravou o som. Eu não me lembrei de fazer o teste no primeiro vídeo se estava gravando o som, aí não estava. Meu microfone não estava gravando, mas tudo bem, isso acontece. Então eu perdi 3 vídeos de 45 minutos e vou começar agora novamente. Mas tudo bem, faz parte, né? Foi uma mancada minha que eu sempre gosto de, gravando o vídeo, eu faço a verificação se saiu o som e tudo mais, tá certo? Mas tudo bem, bola pra frente. Pessoal, sobre chuva, né? Todo mundo sabe o que é chuva, né? Chuva também é chamada de precipitação pluviométrica, né? Um termo mais técnico e tal. E sabemos que para os agricultores que não utilizam, né, sistema de irrigação é importantíssimo, claro, nós sabemos disso, tá? Mas assim, a sua medição e a utilização de seus valores, você tem que saber onde você consegue aplicar na irrigação a chuva, a medir chuva. Porque medir chuva não é para saber só quanto caiu de água, é para saber o que eu vou fazer, né? Eu estou aqui com a quantidade de chuva, o que eu faço com isso aqui? Então o técnico ele tem que ter essa ideia, tá bom? Então eu botei aqui duas situações, não é para a gente calcular agora, se bem que o cálculo nessa primeira vai ser muito simples, talvez eu até faça agora, mas só uma subtração. Mas veja bem, ó, um agricultor ele cultiva hortaliças em canteiros de 10 por 1 em 10. Tá certo? 10 metros de comprimento, né? Por 1 em 10 de largura, ok? Quanto de água o agricultor deve aplicar em sua horta, né? E essa água pode ser calculada em litros por canteiro, tá certo? Em litros por canteiro. Se a evapotranspiração da cultura, né? Que a gente vai saber um pouquinho mais o que é lá na frente, mas eu já vou dizendo, ó, evapotranspiração da cultura, de uma maneira bem simples de você entender, é uma estimativa da quantidade de água que você vai aplicar, tá? Porque é uma estimativa da quantidade de água que evapotranspirou, né? E, por consequência, é uma estimativa da quantidade de água que você vai aplicar na cultura, tá bom? Então, se a ETC, né, ou evapotranspiração da cultura, for de 4,2 milímetros por dia, né, ou seja, você vai aplicar 4,2, deveria aplicar 4,2 milímetros por dia. Você calculou, não sabe ainda como, mas vamos supor que você calculou. E a precipitação pluviométrica, ou a chuva, que nós vamos chamar de P, foi de 1,8. Então, onde eu aplico isso? Ó, se a evapotranspiração da cultura é uma estimativa da quantidade de água que evapotranspirou, ou seja, passou do estado líquido para o gasoso, né, para a forma de vapor, ou seja, que evaporou, tá? Vamos ficar com esse termo por enquanto aqui, evaporou. E, por consequência, eu vou ter que aplicar 4,2, que nas últimas 24 horas evaporou 4,2, eu vou ter que aplicar 4,2 milímetros, tá certo? E choveu 1,8, então eu medi a quantidade de chuva. É uma chuva até pequena, chuvinha, muito pequena. Então choveu 1,8. Onde é que eu aplico isso? Ó, se eu era para aplicar 4,2 e choveu 1,2, significa que eu não preciso aplicar 4,2. Eu aplico a diferença. E essa diferença é de 2,4. Né? Com a medição e a interpretação, né, da chuva,
né, nos meus cálculos de irrigação, eu consigo economizar água, economizar energia, trabalho, né? Que eu não vou aplicar 4.2, eu vou aplicar 2.4, porque a chuva complementou esse 1.8. Então tem essa aplicação prática, né? De você saber medir chuva e saber também calcular quando se trabalha com um pluviômetro caseiro, tá? Nós vamos já ver isso. Outro exemplo, e se a ETC fosse de 5 milímetros por dia, ou seja, todo dia está evapotranspirando 5 milímetros de água. Não sou evapotranspirando? Sim. Esse termo evapotranspirar eu vou explicar um pouquinho mais na frente, já eu explico, mas entenda evapotranspirar como sendo que a água que esse agricultor está colocando aqui, né, ela vai passar para fora no vapor, ela vai desaparecer, ela vai secar, o solo não vai secar, a planta não vai também transpirar, né? Vou já lhe explicar isso aqui. Mas essa água que ele coloca no solo vai passar para fora no vapor, vai secar, vai demorar um determinado tempo, tudo bem. Então vamos supor que por dia nessa região aqui está evaporando, vamos usar esse termo, né? Evaporar, mas o correto é evapotranspirar, 5 milímetros de água por dia. E a chuva foi de 15, choveu 15. Todo dia evapotranspira, ou evapora, né? 5 milímetros de água. Mas choveu 15. Quanto de água o agricultor deverá aplicar? Ó, se por dia está evaporando 5 e em um determinado dia choveu 15, significa dizer que nesse dia eu não aplico. Se eu dividir esse 15 aqui por 5, isso vai me dar 3, ou seja, 3 dias. Esses 15 milímetros, né, se bem distribuído, bem infiltrado aqui, né, se não ultrapassou, digamos assim, a profundidade radicular, né, esses 15 milímetros daria para eu ficar aí por 3 dias sem irrigar, né? Então, medir chuva tem sua aplicação na irrigação porque ele faz com que eu reduza a quantidade de água que eu aplicaria, né, se não tivesse chovido, tá certo? É esse entendimento que eu quero que vocês tenham, tá? Então, se eu deveria aplicar 5, eu já sei que choveu 15 nas últimas 24 horas, eu já sei que hoje eu não aplico. 24 horas depois vai evapotranspirar 5, vai ficar só 10. Digamos que os 10 milímetros, depois de 24 horas, ficou armazenado aqui 10 milímetros. Eu teria água mais para 2 dias, então em 2, 3 dias eu ficaria sem irrigar. Isso digamos assim, é uma estimativa. Claro que se chover esses 15 milímetros abaixo, como eu já falei, do sistema radicular da cultura, então esses 15 milímetros não vai ficar disponível aqui totalmente para a cultura. Pode ser que dos 15 que choveu, 10 esteja disponível e 5 não. Tá? Mas no frigir dos ovos eu teria água aí para pelo menos 2 dias. Então eu não irrigaria hoje, provavelmente não irrigaria amanhã, eu teria que acompanhar. Então eu teria uma economia de água. Então eu coloquei esses 2 exemplos só para vocês terem uma ideia de que é importante que vocês também tenham uma ideia de chuva, né? E onde é que se aplica na irrigação. Tá bom? Espero que você tenha entendido mais ou menos a importância daqui onde eu quero chegar. Vamos para a gente tentar ver agora como se mede chuva. A chuva ela é medida? É medida, né? Todos os dias de manhã, nos jornais pela manhã, se você ligar a TV, ele vai dar, claro, se choveu, vai dar a quantidade de chuva, né? Que ocorreu durante aquele período, né, de 24 horas, depois dá o total que choveu até o momento, durante aquele mês e tudo mais, né. Aqui em Natal tem uma estação climatológica que pertence ao FRN, que eu sempre levo meus alunos para a gente visitar, ver os instrumentos lá, como é que se mede chuva, como é que se mede insolação, como é que se mede a evapotranspiração com tanque classe A. Eu vou falar já desse tanque classe A. Então meus alunos têm a oportunidade de ver na prática, né, como é que se faz essas medições, como é que se mede a temperatura máxima, a temperatura mínima, tudo isso a gente vê lá, tudo são parâmetros importantes na irrigação. Infelizmente vocês não vão ter essa oportunidade porque a gente não pode ir, né, infelizmente. Mas na irrigação, a determinação da precipitação pluviométrica, que nós vamos chamar de chuva, né, tem sua importância no manejo da irrigação. Professor, o que é manejo da irrigação? Quando você calcula o volume de água, a lâmina de água que você vai aplicar, né, num plantio de capim, por exemplo, né, ou num canteiro, né, de hortaliças, você está fazendo uso do manejo, você está calculando. Quando você decide, por exemplo, no sistema de irrigação por gotejamento, que você vai fazer as lavagens, né, das mangueiras, né, de cultivo, as mangueiras de polietileno, digamos, eu faço a lavagem aqui dessas mangueiras para evitar entupimento, né, nos meus gotejadores, né, pode ser nos microaspersores também, eu faço uma lavagem de cada mangueira dessa uma vez por semana. Pronto, você está fazendo parte do manejo.
Se você calcula um determinado volume de água, um pouquinho mais à frente nós vamos resolver um exemplo. E aí você percebe, poxa, eu botar essa quantidade de água agora, eu tenho para mim que vai dar problema. Né? Eu posso saturar o meu solo, continuar colocando água, essa água começar a escorrer para fora do canteiro, então o solo já está saturado, então você decide, poxa, espera aí, eu calculei 50 litros de água aqui por canteiro, mas eu não posso aplicar os 50 litros de uma só vez, que meu solo satura. Então eu vou aplicar aqui 2 vezes, ou 3 vezes, mas vamos supor que seja 2, vou aplicar 25 de manhã, 25 no final da tarde. Faz parte do manejo também, né? Então manejo é uma série de coisas que você faz, né, para poder aplicar bem, né, a sua água, né, de irrigação. Né? Tá certo? Muito bem. Onde se define, né, a aplicação ou não de água complementar? Quer dizer, a chuva, né, ela vai fornecer água, né, para o solo, para a cultura, e através da sua medição você consegue decidir, né, se você vai complementar a água com irrigação ou não, tá certo? Ou não. Depende da quantidade de chuva. E essa quantidade de chuva ela é medida com esses aparelhos chamados de pluviômetros. Aqui eu botei 3 modelos. 3 modelos, tá? Existe esse aqui que é caseiro, que eu acho interessante. Eu sempre incentivo os alunos a medirem chuva, a fazerem um pluviômetro caseiro como esse e calcular a quantidade de chuva. Né? Nós vamos ver como se calcula e provavelmente vai ser a única vez que você vai calcular na vida, vai ser aqui comigo. Depois, o que é que você vai fazer quando você tiver necessidade de medir chuva? Você vai comprar um pluviômetro. Esse aqui é o caseiro, tá? Com uma latinha, eu acho que é ou uma lata de leite ninho, eu aconselho você fazer a partir do diâmetro uma lata de leite ninho, ou uma lata de mucilon seria interessante também, mucilon, tá? Eu prefiro até a do mucilon, que é um diâmetro maior, tá bom? Se você me perguntar, e se eu utilizar uma lata de ervilha? Olha, pode, né? Mas assim, a recomendação que eu li uma vez num livro de irrigação era que o diâmetro ele não fosse inferior a 20 centímetros. Eu sei que do mucilon não dá 20, mas eu acho que o mucilon, o diâmetro ali, bacana para você medir chuva. Por quê? Porque esse pluviômetro aqui que você está vendo, que é um pluviômetro vendido no comércio, ele não é caseiro. Ele tem um diâmetro muito menor do que uma lata de leite ninho e ele é utilizado, tá entendendo? Então poderia se utilizar até a lata de ervilha, poderia, mas é uma recomendação pessoal. Faz com uma lata de leite ninho ou de mucilon, pelo menos com um diâmetro, né? Pode ser com outro recipiente aí, plástico, pode, não precisa ser uma lata de leite ninho ou mucilon, não estou fazendo propaganda, mas pode, né? Mas esse pluviômetro que você está vendo aqui, o diâmetro aqui, né, de recepção, né, da água, desse pluviômetro, que é o que interessa, né, é mais ou menos do diâmetro de uma lata de ervilha, talvez um pouquinho menos, tá certo? Então esse aqui é um modelo de plástico, né, que é vendido no comércio, talvez R$30 hoje, né, talvez não chegue nem a isso. Ele é um instrumento de medição direta, você não vai calcular chuva, você vai medir. Por exemplo, aqui está chovendo, né, pela foto, não sei se vocês percebem que está chovendo, e eu vou fazer uma leitura nessa escala da direita que é em milímetro. Talvez vocês não consigam enxergar, mas aqui tem um 10, né? E de um tracinho por 8 aqui para outro é 1 milímetro. Então, a quantidade de chuva que caiu até o momento foi, vamos lá, vamos somar aqui, ó, 10, aí 11, 12, 13, 14, passou de 15, está quase 16. Tá certo? Aqui seria 17, 18, 19, 20. Então, tá 16 milímetros de chuva. Então, não é calculado, é medida. Aí você aplica esse 16 milímetros de chuva na irrigação. 16 milímetros de chuva pode ser que essa chuva dê para suprir as necessidades, né, da planta por 2 a 3 dias. Eu diria de 2 a 4, tá? Mas vamos errar por um dia, de 2 a 3 dias aí seria uma água suficiente para repor. Claro que depende das condições do clima, né? E depende também do tipo de solo. Mas de 2 a 4 dias aí você teria chovendo 15 milímetros para hortaliças, né? Suprir as necessidades hídricas, né, da hortaliça, tá? Então esse é um modelo comercial, né, barato, de plástico, né, tem para vender no comércio. Esse é o caseiro. E esse modelo aqui, que ele é feito de metal, né, não é alumínio, pessoal. Eu acho que isso aqui é aço galvanizado, tá? Não tenho certeza, mas tem para mim que é, mas não é alumínio. Ele é utilizado mais em estações climatológicas. A estação climatológica da UFRN tem um pluviômetro desse, quer dizer que é um pluviômetro, digamos, um padrão, né, para estações climatológicas, para o pessoal que trabalha com pesquisa, né,
pesquisadores da área de irrigação que vão ter necessidade de medir chuva, eles vão medir com esse aqui, tá? E não com esse. Esse aqui é mais para agricultor mesmo, tá certo? Então, são 3 modelos de pluviômetro de instrumentos utilizados para medir chuva. E a unidade, nós vamos ver, a unidade é milímetro, né? A unidade de medir chuva é milímetro, não é litros. Quantos litros de chuva caiu, quantas latas d'água caiu? Não, é milímetro, tá bom? A unidade de medição de chuva, tá? Ó, quando eu vou utilizar um pluviômetro caseiro, que eu gostaria de resolver até um exemplozinho, né? De como se faz esse cálculo, você aplica essa fórmula aqui. Isso aqui é uma fórmula para você que vai utilizar um pluviômetro caseiro de formato cilíndrico. Pode ser de formato cilíndrico não, mas pelo menos a boca, né, do recipiente tem que ser em formato circular. Porque essa parte aqui é o que menos importa, porque poderia até ser formato cônico, tá? Formato cônico. O que interessa é você saber essa área aqui, ó, tá? Se depois que a água passar por aqui, ela vai descer em formato cônico, como é o caso desse pluviômetro, ó, a área circular, tá vendo, ó? A área circular, e fica armazenada no pluviômetro de formato cônico. Tá? Claro que aqui tem a escala que você já vai ler. Mas nesse caso aqui, ó, né, não interessa se é um cilindro, mas eu coloquei aqui essa figura só para você ter ideia. Pode ser uma lata. A lata é um formato cilíndrico. Tá bom? Formato cilíndrico. Muito bem. Então, para mim calcular a quantidade de água utilizando esse pluviômetro aqui, ó, a 1,20 m, né? Você coloca ele a 1,20 m de altura, você precisa medir o volume de água em centímetros cúbicos, tá? Que caiu aqui dentro. Aí você vai utilizar um equipamento, como eu estou dando como exemplo aqui, uma proveta de laboratório, tá? Pode ser de plástico ou de vidro. Você vai pegar a água que caiu aqui dentro, você vai tirar essa latinha, despeja aqui dentro e faz a medição do volume, 100 ml, 200 ml, 300 ml, né? Faz a medição do volume. Mililitros ou ml é a mesma coisa que centímetro cúbico, tá bom? E vai dividir pela área, tá certo? A área. Essa área é a área de captação da chuva, tá? É essa área aqui, ó, tá? É a área, aqui no caso não está visto como nesse perfil aqui, né? Mas é a área de captação. Você pode ver que o que armazena aqui, o formato é até cônico. Não é essa área pequena, nem essa área grande. É a área que a chuva entra, que a água entra. No caso é essa área aqui, ó. Tá bom? Formato circular. Isso é importante. Em centímetros quadrados. O resultado você tem que multiplicar por 10. Por quê? Porque quando você divide o volume em centímetro cúbico pela área em centímetro quadrado, você converte em, você vai obter centímetro. Então, choveu 1 centímetro de chuva. Não é que esteja errado, mas não é a unidade correta, tá? De medição de chuva. A unidade de medição de chuva é milímetro, então você tem que multiplicar por 10. Então 1 centímetro vezes 10 dá 10 milímetros. Então o mais correto é você dizer que choveu 10 milímetros de chuva do que 1 centímetro. Você não vai ouvir na televisão, em rádio, dizendo que choveu 1 centímetro de chuva. É 10 milímetros, tá bom? É 10 milímetros de chuva. Para calcular a área, né, essa área azul aqui, ó, você pode usar essas duas fórmulas. Essa fórmula aqui, quando você tem o diâmetro, que é o D, né, 0,785 vezes o diâmetro ao quadrado, ou quando você tem um raio, você utiliza essa fórmula que já é bastante conhecida de vocês, né? Π vezes o raio ao quadrado, 3,14 vezes o raio ao quadrado. O raio é daqui para cá, como está mostrando nessa figura, tá certo? E o diâmetro é desse ponto aqui até esse ponto aqui, ou seja, o diâmetro é 2 vezes o raio, tá bom? Aí, vamos ver, vamos resolver um exemplo nesse caso, tá? Em um pluviômetro caseiro de formato cilíndrico, com o diâmetro de 17,5, tá? Eu vou mudar aqui para caneta, tá? Porque a gente vai precisar fazer esse cálculo, tá? Um cálculo bastante simples, né? Não tem nada difícil. Eu vou botar aqui o diâmetro, 17,5 centímetros, tá bom? Coletou-se um volume de chuva de 320 ml, ó. Determine quanto choveu, expressando esse resultado em milímetro, que é a unidade oficial, a unidade correta de medição de chuva. Milímetro até hoje, né? Não sei que mude, né? Milímetro. O volume, ó, 320 ml. Vamos botar aqui. Volume 320 ml. Pessoal, esse ml é a mesma coisa que centímetro cúbico. Eu estou botando aqui O, né? Isso aqui é um O e um U, tá certo? Deixa eu até apagar esse U aqui, que ficou muito feio. Então vamos lá. É O.
Aqui é um U, ou centímetro cúbico é a mesma coisa, tá bom? Então, se eu vou medir chuva, né, com um pluviômetro caseiro, eu preciso saber da área, né? Essa área aqui, ó, né, que foi dado o diâmetro, 17,5. Então, qual é a área? Vamos calcular a área. 17,5. A área vai ser, como foi dado o diâmetro, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, que foi dada anteriormente. 0,785 vezes o diâmetro ao quadrado, tá certo? Então, a área vai ser igual aqui, ó, 0,785, né, usando a calculadora científica, vezes o diâmetro ao quadrado, tá? O diâmetro ao quadrado. Fazendo o cálculozinho aí, ó, dá 240,4, pronto. 240,4 centímetros quadrados, tá certo? Isso aqui é a área, tá? Aí, para você levar esse 17,5 ao quadrado na sua calculadora, tem a tecla x ao quadrado. Ou tem calculador que traz y ao quadrado. Né? Então, você só apertar ela que você vai ver que na tela vai ficar 17,5, que você digitou, e um 2 lá em cima. Então, 17,5 ao quadrado. Jogou isso aqui na calculadora científica, ele vai dar, depois de você apertar, claro, igual, né? Vai dar 240,4 centímetros quadrados. Isso aqui é a área, né? Essa área azul aqui por onde a chuva entrou. Tá bom? Agora vamos fazer o cálculo da chuva, que é a precipitação que eu estou chamando de P, né? De P. Vai ser, qual é o volume? 320. Esse 320 eu vou usar aqui a unidade centímetro cúbico, tá? Ao invés de ml, mas é a mesma coisa. A área é 240,4 centímetros quadrados, tá bom? Agora, lembrando que tem que multiplicar por 10 para que o resultado saia em milímetros, certo? Então isso aqui vai me dar, isso aqui é vezes, né? Vezes. Vamos lá, 320 dividido por 240,4, isso vai me dar 1,33, tá? 1,33, aí vezes 10. Eu tenho que multiplicar por 10 agora para dar em milímetro, que vai dar 13,3 milímetros de chuva. É uma chuva até boa para as culturas, né? 13 milímetros de chuva. Então, tá calculado. Então, o cálculo em si, né, para um pluviômetro caseiro, né, é muito fácil. Né? Essa área você só calcula uma vez, porque depois de você calcular essa área uma vez, você não precisa estar calculando de novo. Ela vai ser a mesma, né? Só vai mudar quando você muda o recipiente. Tá bom? Então, calculamos a área. Ou a chuva, né, ou a precipitação, deu 13,3 milímetros, tá? Só lembrando, mas vocês devem nesse ponto, né, nesse momento saber disso, que 1 milímetro de chuva é a mesma coisa que 1 litro de água que caiu numa área de 1 metro quadrado. Lembre-se disso, tá bom? Então, essa chuva aqui, ó, ela equivale, vamos botar aqui, ó, ela equivale a 13,3 litros de água por metro quadrado. Então, quando você faz cálculo de chuva, não precisa você converter para litros por metro quadrado, mas eu quero que vocês entendam isso, tá bom? Quero que vocês entendam isso. Por quê? Porque esse conceito de litro por metro quadrado, ele vai lhe ajudar a entender um cálculo que a gente faz de irrigação em um plantio de canteiro, que nós vamos resolver já já, tá bom? A gente vai precisar saber essa conversãozinha aí, tá? Ok? Então tá calculado aqui, tá entendido chuva, como é que se mede, os instrumentos utilizados, né? Pluviômetro caseiro, pode ser um pluviômetro mais padrão, tamanho padrão, e pode ser um pluviômetro comercial, né? Você, em casa do agricultor, você acha fácil, isso aqui, tudo bem? Vamos ver o que é que nós temos agora aqui, ó. Agora vamos entender essa evapotranspiração de referência. Né? Eu coloquei aqui um conceito bem bacana. Podemos definir a evapotranspiração, preste atenção, evapotranspiração. Depois eu vou ensinar o que é essa de referência aqui, tá? Essa ET0, isso aqui é ET0. Geralmente esse zero a gente bota menorzinho aqui, porque eu esqueci de colocar aqui subescrito, tá? Então não é do tamanho da letra T, mas ET0 pequenininho, um zero pequenininho aqui. Tá bom? Então podemos definir a evapotranspiração como sendo a transferência de água na forma de vapor do sistema solo-planta, isso é importante, solo-planta, tá? Vou já explicar. Para a atmosfera, sendo medida
em milímetros por dia. A unidade de medida da evapotranspiração é milímetro por dia. Essa palavra evapotranspiração, pessoal, ela é uma palavra que se origina de duas outras. Evaporação, né? O que é evaporação? O que é? É quando a água cai sobre uma superfície e ela evapora. Por exemplo, a água que cai no solo, com o tempo ela vai evaporar. Ela não vai ficar ali para sempre. Então a gente chama esse processo de passagem do estado líquido para o gasoso de evaporação. A água do rio, por exemplo, de um lago, no caso a escola agrícola tem um lago lá enorme. A água está 24 horas evaporando ali, da superfície do lago. Tá bom? Do açude, né? A gente chama lá de açude. Agora, e da planta? Ó, a planta ela absorve água, vocês sabem disso? Ninguém está aprendendo que as plantas, né, absorvem águas aqui na disciplina pelas raízes, né? Vocês sabem disso. As raízes absorvem água, né? As plantas absorvem água pelas raízes. Essa água vai fazer parte da constituição, né, da planta. Só que essa água que está dentro da planta, ela com o tempo, você precisa repor essa quantidade de água dentro da planta porque ela vai secar. E esse processo de secar, que eu estou usando esse termo secar, que não é muito correto, é chamado de transpiração. E o órgão responsável pela transpiração da água da planta são as folhas, é a folha, né? Então é através das folhas que a água passa do estado líquido, que está dentro da planta, né, para o estado de vapor, para a atmosfera. Então a planta transpira a água pelas folhas e não evapora. O solo evapora a água, né? O solo evapora a água que se encontra nele, mas a planta transpira a água que se encontra nela. Tá bom? Então esse fenômeno de evaporar a água do solo e transpirar a água da planta a gente chama o conjunto de evapotranspiração. Tá bom? Por isso que o conceito diz aqui, né? Ó, a transferência de água na forma de vapor do sistema solo-planta, né? Evapora a água do solo, mas transpira a água da planta. A quantidade, ou seja, a evapotranspiração, na verdade, ela é uma estimativa, tá bom? Da quantidade de água que está passando para a forma de vapor, né? Para a atmosfera. Da água que evapora do solo, mais a água transpirada pela planta. Então, dos dois fenômenos ocorrendo ao mesmo tempo. Nesse momento agora, se você olhar para uma planta, ela está transpirando. E se tiver água no solo, se o solo não estiver seco, evidentemente, vai estar evaporando também. Tá certo? Essa medição de evapotranspiração ela é importantíssima. Ela é muita coisa na irrigação, tá, pessoal? Mas ela serve para a elaboração de projetos de irrigação, que eu não sei se vai dar para mim mostrar, talvez sim, né, numa videoaula eu possa dar uma ideia de como é que você, por exemplo, calcula, né, a vazão, né, de um projeto de irrigação, mas nas aulas presenciais eu dou aos meus alunos um roteiro, né, no qual ele vê onde eu aplico a evapotranspiração para o cálculo de torno de rega, para a vazão do projeto. A gente utiliza, tá certo? Na elaboração do projeto esse conceito de evapotranspiração, tá? E também no manejo da irrigação. O que é manejo? Né? O que é manejo de irrigação? O fato de você calcular a quantidade de água faz parte do manejo. Professor, eu calculei a quantidade de água aqui, eu tenho que colocar aqui 50 litros por canteiro. Tá? 50 litros por canteiro. Faz parte do manejo. Você decidir se você vai aplicar em uma vez, duas vezes ou três vezes essa quantidade de água, faz parte do manejo. Qual é o seu manejo de irrigação? Rapaz, eu aplico aqui 50 litros por dia, mas parcelado em duas vezes. Né? O fato de você decidir o horário de irrigação, não, eu consigo aqui irrigar pela manhã e à tarde, finalzinho da tarde, eu estou conseguindo, faz parte do manejo. Você se utiliza seu sistema de irrigação por gotejamento, né? E você decide, olha, eu faço as lavagens aqui da minha mangueira para evitar entupimento, eu faço a lavagem aqui de uma vez por semana ou duas vezes por semana, isso faz parte do manejo. Então manejo é tudo que você faz, né, para aplicar a sua água de irrigação e conduzir a sua cultura irrigada. Então isso é chamado de manejo, tá? Manejo de irrigação. Então a evapotranspiração é aplicado tanto na elaboração do projeto quanto no manejo, né, de irrigação. É um conceito muito bom, um conceito bacana, um conceito importante, mas ela em si sozinha não é nada. Você tem que pegar ela e fazer alguma coisa. Não é você calculou a evapotranspiração, está resolvido, não. Você calcula a evapotranspiração para calcular outra coisa, tá certo? A gente vai vendo devagarzinho aqui o que é essa outra coisa, tá certo? Agora, o que você precisa entender nesse momento também é o que é essa ET0, evapotranspiração, né, de referência, porque eu expliquei o que é evapotranspiração. Evapotranspiração de referência é quando você está estimando a quantidade de água que evapora do solo e transpirado por uma cultura de referência, que é a grama. A grama, tá? Então, quando você calcula a ET0, você está calculando a evapotranspiração da grama.
grama, ó. Cobertura de referência é grama, tá? A uma altura entre 8 e 15 centímetros, tá? Então, quando você calcula a evapotranspiração de referência, você calcula a evapotranspiração da grama, mas professor, eu vou plantar feijão. Então, você precisa converter essa evapotranspiração de referência na evapotranspiração da sua cultura que você vai cultivar, né? Que é feijão. Aí você vai calcular uma outra evapotranspiração, que é chamada evapotranspiração da cultura, ou ETC. Então, ET é evapotranspiração, né? É um termo geral. Evapotranspiração de referência, o ET0, né? Lembrando que esse zero aqui ele é menorzinho, tá? Ele é minúsculo. Aqui está como se fosse maiúsculo, né? Eu esqueci de minimizar. Então, essa evapotranspiração de referência é de uma cultura de referência que é da grama, mas geralmente você não vai cultivar grama, você vai cultivar mamão, vai cultivar feijão, arroz, sei lá. E aí você precisa calcular, né, essa evapotranspiração da cultura, né? Quando você faz o cálculo da sua cultura especificamente, né? Aí você calcula a evapotranspiração da cultura, que é ETC. A gente chama ela de ETC. Tá bom? E lembrando, ó, a radiação solar, a temperatura, a umidade relativa e a velocidade do vento. Pessoal, eu não sei se tem outros fatores envolvidos aqui, mas esses 4 aqui estão muito envolvidos na evapotranspiração, no sentido de fazer com que ela aumente ou diminua. Por exemplo, velocidade do vento. Quanto maior a velocidade do vento, maior a capacidade de da água que se encontra numa superfície evaporar. Então o vento contribui para, né, a sua velocidade alta contribui para aumento da evaporação de água do solo. Tá certo? Ok? Umidade relativa também contribui na evapotranspiração. Clima seco, cuja umidade relativa é baixa, que não é o caso aqui, por exemplo, de Natal e Macaíba, que a umidade relativa chega a mais de 80% o ano todo. Tá? Talvez por causa da proximidade aqui do mar, talvez, não sou especialista, né, em climatologia, mas por exemplo lá em Mossoró o clima lá é mais quente, é mais seco, a umidade relativa chega a 40% a 60%, é bem mais baixo do que aqui, tá bom? Mossoró. Então assim, quanto menor a umidade relativa, maior a capacidade do clima, né, do ambiente de converter água na forma líquida para vapor, tá certo? Então, no caso da velocidade do vento, maior velocidade, maior, né, a evapotranspiração. No caso da umidade relativa, menor a umidade relativa, maior a capacidade de evaporação de água, né, de evapotranspiração também. Tá certo? Temperatura, aqui é fácil, né? Maior temperatura vai esquentar mais a superfície do solo, vai esquentar mais a temperatura, né? A temperatura da planta vai aumentar, então vai aumentar a capacidade. Os estômatos vão abrir quando a temperatura está bem alta, eles fecham. Mas assim, a evapotranspiração, o processo, ele aumenta. Ele aumenta também que a planta vai perder água também de constituição. Mesmo o estômago estando fechado, vai perder por outras partes da planta, se tiver partes verdes, por exemplo, na parte de caule, né? Partes verdes, ele vai perder água por ali, vai secar. Tá certo? Ok? Mesmo com os estômagos fechados. Vai perder menos, mas vai perder também. Ainda consegue perder, tá bom? E a radiação solar, né? A radiação, né? Quanto mais insolação, quanto mais sol, né? Aí isso vai ocasionar aumento da temperatura do solo, aumento da temperatura da planta, né? Então vai aumentar a evapotranspiração. Tá certo? Então esses 4 fatores aqui influenciam a evapotranspiração. E só para a gente encerrar aqui, pessoal, a evapotranspiração de referência é a evapotranspiração da grama. Mas daqui para frente eu não quero mais dizer assim, às vezes eu posso até voltar a falar nesse termo, eu não quero mais dizer evapotranspiração da grama, é de referência. Porque o termo evapotranspiração da grama não é técnico. Ele não está errado. Mas não se fala. Se fala evapotranspiração de referência e todo mundo já sabe que se for de referência é da grama. Tá bom? Ou ET0. Eu falo ET0 é evapotranspiração de referência. Agora, da cultura, aí você diz o termo da cultura. Agora, qual a cultura que você está plantando? Ah, cenoura. Beleza, então você vai calcular da cenoura. Tá certo? Ok? Então, pessoal, só para gente encerrar... eu vou encerrar nesse aqui, que é um método de determinação de evapotranspiração instrumental. Esse instrumento aqui é chamado tanque classe A, né? Ele tem, como vocês podem ver nesse desenho, né? 1,20 m aqui de diâmetro, né? Mais ou menos 1,20 m, ele é de aço galvanizado, né? Ele é formado por 3 partes, o próprio tanque, né? O poço tranquilizador, que está aqui, ó, né? E o micrômetro. O micrômetro é onde você faz a medição da água que evaporou, né? Você vai colocar a água dentro dele e deixar a borda da água de 5 a 7 centímetros, né? Para não deixar o tanque cheio.
E aí você vai utilizar esse equipamento aqui, esse equipamento ele é colocado dentro desse poço tranquilizador. Porque você não consegue medir fora do poço tranquilizador, nem que você fosse utilizar uma régua, porque poderia utilizar, por exemplo, um paquímetro, né? Para fazer uma medição mais precisa da água evaporada aqui fora, porque o vento faz com que o volume de água, o nível da água fique oscilando, então você não consegue fazer uma leitura correta. É 11, 12, 10, 9, fica oscilando, né? Então quando você vai fazer aqui dentro, por isso que é chamado de poço tranquilizador, que tranquiliza a água, a oscilação, né, da superfície da água. Então como é que ele funciona antes da gente ver como ele calcula? Olha, esse micrômetro aqui, ó, ele vai ser inserido dentro do poço tranquilizador e você vai girar. Aqui tem uma escala onde você faz uma leitura, tá? Você vai anotar um valor e você faz girar. Quando você faz girar, você vai medir a partir de hoje. Então você vai colocar essa ponta aqui do gancho, né, na superfície da água, né? E vai anotar a leitura que der aqui. Digamos que deu 10, tá? Deu 10, você anotou. No outro dia, parte dessa água vai ser evaporada, né? No momento a gente não diz se parte da água foi evapotranspirada, não, porque a água está sobre uma superfície, então é evaporada mesmo. Então quando a água estiver evaporada, o nível da água vai estar, vamos supor, aqui na metade. Então você viu que evaporou. Então para você saber quanto evaporou, você tem que girar isso aqui, né, esse micrômetro, aí vai pegar a ponta do gancho, colocar novamente na superfície da água. Quando ficar na superfície da água, agora ele vai dar outra leitura. Digamos que deu 15, né? Então por diferença, 15 menos 10 vai dar o quê? 5. Então você conclui que houve uma evaporação, né, da água do tanque de 5 milímetros. Professor, mas espera aí, ele mede a evaporação? Isso, ele mede a evaporação. Você faz um cálculo muito simples para você poder estimar a evapotranspiração de referência, tá certo? Mas o que você vai ler no tanque é a evaporação do tanque classe A, que nós chamamos de ECA, evaporação do tanque classe A. Tá certo? Então lá na estação climatológica da UFRN tem um tanque desse? Tem. Eles medem a evapotranspiração? Não medem. Eles não medem a evapotranspiração. Eles medem a evaporação do tanque. Você que é técnico, pega essa evaporação, né, medida lá, e pode fazer um cálculo de evapotranspiração. Como? É só multiplicar por um coeficiente, ó. Um coeficiente que a gente chama KP, ou coeficiente de tanque, né? Não sei porque a letra P era para ser T, né? Mas todo livro de irrigação vem P. Muito bem. Então, esse coeficiente de tanque, pessoal, ele é tirado de uma tabela. Eu não vou mostrar essa tabela aqui, não há necessidade de eu mostrar essa tabela. Mas essa tabela ela vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, qual é a velocidade do vento. Aí você tem que estimar a velocidade do vento, né? Se ao redor do tanque está gramado, como você está vendo aqui, ou se está solo nu. E qual é a umidade relativa do vento. Você tem que saber, tá certo? Então, com esses 3 parâmetros, né, você entra numa tabela e aí você consegue tirar esse valor do coeficiente de tanque. Multiplica pelo que evaporou, que você mede diretamente, né, no tanque, através do micrômetro. E aí você consegue estimar a evapotranspiração de referência, tá? Ou da grama. Mas esquece da grama agora, tá? É T0. Esse coeficiente de tanque aí, pessoal, ele vai variar, se eu olhar na tabela, de 0,5 a 0,85. Então, na verdade, se você não tem como medir a umidade relativa, não tem como estimar a velocidade do vento, né, você pode usar 0,68. Então, sempre que você medir a evaporação aqui do tanque, você multiplica por 0,68, você vai estimar a evapotranspiração de referência. Tá bom? E essa evapotranspiração de referência vai servir para calcular a evapotranspiração da cultura, que é o mais importante para você. O mais importante para você não é a evapotranspiração de referência, é a da cultura, é a ETC. Que nós vamos ver como se calcula, também não é difícil, essa evapotranspiração da cultura no próximo vídeo, que a gente vai ficar por aqui. Tá certo? Então, ó, o tanque classe A é utilizado na medição direta, né, da evaporação, tá? Depois você faz o cálculo da evapotranspiração. Eu botei evapotranspiração aqui entre parênteses porque você pode estimar, mas ele mede a evaporação. É fabricado em chapa de aço inoxidável, né, e permite de forma simples e confiável medir a demanda potencial de água na atmosfera. Tá certo? Então, muito utilizado em pesquisa de irrigação, mas pode ser utilizado também em qualquer propriedade. Ela precisa de um investimentozinho. Um tanque desse aí, a última vez que eu perguntei o preço dele era R$3.000. Tá certo? Então é um valorzinho bem salgadinho para mim. Tá? R$3.000 assim no tanque desse. Mas também dura a vida de um jumento, né? Tá certo? Ok? Ficamos por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo, pessoal. Deus abençoe a todos vocês.